E aí, meu aprovado, meu fera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bacana, melhor ainda porque você está aqui para assistir a aula sobre propriedade dos metais. Então, vou falar sobre algumas propriedades dos metais. E você sabe que em virtude da estrutura e do tipo de ligação, de ligações que ocorrem entre os metais, né? Eles apresentam uma série de propriedades que nos ajudam no nosso dia a dia. Então, a primeira que eu tenho que prestar para vocês é brilho metálico. Os metais, quando você faz um polimento nele, né, eles refletem a luz, como se fossem espelhos. E permitem, logicamente, um dos utensílios dele é justamente para decoração de edifício, lojas e etc. Eu até já falei isso, né? Que a diferença de brilho é não ter brilho. Não existe fosco ou opaco, né? Brilho é a capacidade que a matéria tem de refletir a luz incidente sobre ele. Não ter brilho não reflete, né? Opaco é a capacidade que a matéria tem de não permitir a luz atravessá-lo. Por exemplo, o ouro tem brilho, porque reflete a luz, e é opaco porque não deixa a luz atravessá-lo. Beleza? Segundo, condutividade térmica e elétricas elevadas, né? Os metais, na sua maioria, eles são bons condutores de corrente elétrica e de calor. E de acordo com a teoria dos elétrons livres, né? Porque depois eu pretendo fazer para vocês uma aula de aprofundamento bacana falando sobre a teoria dos orbitais moleculares, que é outro tipo de que tenta explicar algumas propriedades dos metais. Mas a nível médio, né? E a teoria dos orbitais também pode ser nível médio, depende do nível de prova que você for fazer, mas a condutividade térmica e elétrica pode ser explicada pelos elétrons livres, né? Porque os elétrons livres, justamente por eles serem livres, eles permitem um trânsito rápido de calor e de eletricidade. Então, os elétrons livres, eles explicam bem a condutividade elétrica e térmica dos materiais. Dos metais, desculpa, dos materiais, dos metais. Então, a condutividade de calor ela é importantíssima, por exemplo, para aquecer panelas, né, caldeira na indústria. A condutividade elétrica é fundamental para o nosso uso diário. Né? Não é nem tão importante que é visível no nosso dia a dia. A outra é também densidade elevada. Os metais são, em geral, densos e isso resulta da sua estrutura compacta. Então, essa densidade aqui resulta de uma estrutura com... Deixa eu aumentar aqui para ficar mais bonitinha a letra. Compacta. Certo? E, logicamente, lembrando que densidade, né, é a relação entre massa e volume. Então você tem aí, de acordo com a variação da densidade absoluta e o estudo das propriedades periódicas dos elementos, você sabe que a densidade elevada dos metais. Né? O outro é ponto de fusão e ponto de ebulição também elevado. Né? Os metais, na sua maioria, eles fundem e fervem a temperaturas elevadíssimas. Né? Lembrando que quando eu falo fundem, passar do estado sólido para o líquido, e fervem, passar do líquido para o gasoso. Beleza? E no estudo, e a gente sabe disso devido também aos estudos das propriedades periódicas. Né? Isso acontece porque as ligações metálicas elas são muito fortes. Deixa eu botar aqui para você. As ligações metálicas são muito fortes, seguras, né? E os átomos são unidos com muita intensidade. Lembre-se que eu tenho um mar de elétrons, né? Que eu tenho uma região onde eu tenho cátions e átomos também, e os elétrons se movimentam com uma certa liberdade, certo? E esse ponto de fusão e ponto de ebulição elevado faz com que eu possa, importante na construção de, por exemplo, de caldeiras, tachos, reatores industriais e
um monte de outras funções. O nosso quinto é a resistência à atração. Os metais, eles têm uma resistência muito forte quando a gente aplica a ele algum tipo de força, porque eles tendem a alongar uma barra ou um fio metálico. Então, os metais, eles tendem, lógico, como eu estava falando, a resistir quando você tende a alongar uma barra ou um fio, porque eles têm uma grande força. Bacana? Essa força eu estou me referindo à força da ligação metálica, né? E a aplicação dele é importantíssima para, por exemplo, os cabos do bondinho no Rio de Janeiro, a colocação de vergalhões de aço e etc, né? As duas últimas é maleabilidade e ductilidade, né? A maleabilidade, a gente já sabe, né? É a propriedade em que os metais apresentam de deixarem se reduzir em chapa, lâminas bastante finas. É a capacidade de você transformar ele em chapas, né? Na verdade, maleabilidade, chapa, ductilidade, fios, né? Então, você tem como transformar os metais em chapas metálicas, né? Isso é possível porque os átomos dos metais... Eita, caiu aqui, peraí. Como eu estava falando, os átomos dos metais, eles são... que eu falei até nas aulas passadas. Opa, deixa eu botar aqui. Eles podem escorregar. Já tinha esquecido, gente, ó. A palavra não veio. Escorregar. Um sobre os outros, né? Isso eu falei logo lá no início lá de ligação metálica. E essa é uma das propriedades mais importantes, maleabilidade, que se considerarmos que a chapa de metal são usadas na produção de veículos, trens, aviões, geladeiras. Por exemplo, o ouro é um metal mais maleável que se conhece dos metais, né? A ductilidade, que é a capacidade de transformar ele em fio, então é a propriedade que apresenta que vocês podem transformar esses caras em fios, né? Fios. Você puxa o metal aquecido e você consegue ter fios. E a explicação para isso é a mesma da maleabilidade, né? Então, onde é que a gente pode usar fios de maior ou menor diâmetro? Eles são usados nas construções, concreto armado, nos fios elétricos que chegam em casa, arame e assim várias outras utilidades no nosso dia a dia. Então você já sabe por que os metais têm uma boa maleabilidade e ductilidade, porque eles escorregam um sobre os outros. Devido àquele mar de elétrons, aquela estrutura que eu já falei, eles conseguem escorregar uns sobre os outros. Então tá aí as 7 propriedades importantes de metais. Brilho metálico, condutividade térmica e elétrica elevada, densidade elevada, ponto de fusão e ponto de ebulição elevado, resistência à tração, né? Eles resistem, você puxar, você aplicar uma força sobre eles, são bastante resistentes, né? Você pegar, por exemplo, para você fazer uma chapa, você tem que bater neles, né? Com uma certa força, para você pegar cabos e etc e tal. Maleabilidade e ductilidade. Bacana? Então, tá aí as propriedades e vamos para a nossa próxima aula.